Olá pessoal, hoje vou aproveitar este vídeo que vos vou introduzir esta tomada inteligente da Shelly, o Shelly Plus Plug S, para vos falar aqui de uma questão que eu acho que estas tomadas inteligentes são muito importantes, que é a questão de pouparmos energia. Nós já sabemos que a eletricidade está cada vez mais cara e todos os truques que possam existir para pouparmos energia são bastante interessantes. Portanto, eu vou-vos falar das características desta tomada, vou-vos falar das utilizações que vocês podem dar e vou-vos indicar porque é que isto pode ajudar a pouparem energia em vossa casa. Eu já estou a experimentar. É claro que, dependendo da utilização, a poupança de energia pode ser maior e ao fim de algum tempo vocês pagam a tomada com o valor que poupam e claro que a partir daí passa a ser lucro. No entanto, uma tomada inteligente pode ser utilizada para muitas coisas e as tomadas inteligentes da Shelly, especialmente esta versão Plus, que é uma versão nova, tem aqui algumas características que eu acho que a tornam muito mais capazes que outras tomadas inteligentes que eu já vi no mercado. Vamos começar pelas coisas básicas então. Isto é uma tomada que aguenta 2500 watts, ou seja, é uma tomada que no máximo aguenta 12 amperes. Depois, isto é uma tomada inteligente, liga com a aplicação, tem compatibilidade com a Alexa e significa que depois vocês podem controlar por voz. Em relação a esta versão, o que é que vocês conseguem ver que na outra versão não existia? Ele tem um LED que vocês podem controlar o LED para saberem o consumo, ou seja, podem controlar as cores do LED para saber se estão a consumir mais de X watts, menos de X watts, ou então também podem configurar os LEDs para ligarem, para desligarem, conforme a tomada está ligada ou desligada, para vocês saberem o estado do LED. E além disso, depois podem fazer outro tipo de programações. A vantagem desta tomada também é que tem compatibilidade com scripts que existem da Shelly e significa que vocês podiam ter isto ligado, por exemplo, a um aquecedor e ter aqui um script que vos ia a um site ver a temperatura da vossa zona. É claro que não é tão bom como terem um sensor. No entanto, conforme a temperatura, vocês depois podiam ligar um aquecedor e depois, por exemplo, desligavam passado uma hora. Esta tomada é muito polivalente nesse sentido, ou seja, nós podemos programar, podemos fazer depois integração com outros sensores da Shelly, com outros equipamentos da Shelly. Além disso, isto é plug and play e a Shelly tem equipamentos plug and play e tem módulos para vocês colocarem nas vossas tomadas diretamente. Aqui a questão é que depois vocês podem integrar com os diferentes sensores, mas podem utilizar também sozinho. Portanto, temos estas questões todas que se pode fazer com a tomada. Além disso, por exemplo, ela pode ser utilizada como um range extender. É claro que é só para vocês ligarem outros equipamentos que sejam inteligentes, que não precisem de grande velocidade de internet, e assim vocês podem expandir a vossa internet para uma zona em que não tem e ter mais equipamentos ligados. No entanto, vamos aqui à parte principal, que é como é que isto pode-vos ajudar a poupar energia. Em relação a esta tomada, ela gasta cerca de 1 watt, como ela tem Wi-Fi, tem que estar ligada ao Wi-Fi, e isso significa que para todos os efeitos, durante um ano vocês gastam cerca de 1 euro a 1,5 € em energia só por terem esta tomada ligada. Ou seja, num ano gastarem 1,5 €, se for para questões de casa inteligente, estarem a ligar luzes, estarem a ligar aqui candeeiros de pé, estarem a ligar aquecedores e desligarem, estarem a ligar alguma coisa que vocês possam ligar aqui passa a ser inteligente. Portanto, em relação ao custo de utilização, 1,5 € por ano, eu acho que não é muito. Agora vamos falar da questão de onde é que ela vos pode ajudar a poupar. Todos os equipamentos que vocês têm em vossa casa, quando estão em stand-by, especialmente estamos a falar da questão da televisão, terem uma soundbar, terem um equipamento de som, depois têm a consola, ou seja, têm tudo ligado ali no vosso cantinho Media Center. Tem uma box Android, tem todas as coisas ligadas na mesma tomada. Essas coisas todas, se pensarmos, se cada uma delas, quando está em stand-by, gastar 2, 3 watts, gastar 5 watts, estamos a ver que quando não estamos a utilizar estes equipamentos, estamos a gastar cerca de 20 a 30 watts, se formos somando tudo, e durante a noite, por exemplo, não precisamos ter as coisas em stand-by. É claro que nós podemos ter uma tomada manual em que vamos lá e desligamos o botão, e depois no dia seguinte vamos lá e voltamos a ligar. No entanto, isso é uma rotina que vocês têm que fazer. Eu, por exemplo, eu fazia isso, mas depois chega uma altura em que às vezes esquecem, depois começam-se a esquecer e deixam de fazer isso. Com uma tomada inteligente deste género, em vez de vocês terem os equipamentos todos ligados, tem só a tomada, porque a tomada desliga a corrente e assim esses equipamentos que passariam a noite toda em stand-by deixam mesmo de consumir energia nenhuma e temos só a tomada a consumir, como eu estava a dizer, anualmente 1,5 €. Em vez de estarem a consumir, se calhar, durante as horas que não estão a utilizar, se forem somando tudo, ao fim do ano se calhar estão a gastar 10, 15, 20 euros, que não é muito, estamos a falar de um consumo anual, mas se pensarmos bem, é dinheiro que estamos a gastar para nada. E com uma tomada inteligente nós podemos fazer isso.
especialmente esta consegue medir o consumo. Então nós podemos dizer, por exemplo, à noite, sabemos que não vamos utilizar a televisão entre a meia-noite e, por exemplo, às 9 da manhã, nós sabemos que nessas horas nunca vamos utilizar a televisão, ou até podemos estar a utilizar até à 1 da manhã. Nós podemos dizer à tomada, por exemplo, que quando o consumo de energia das tomadas, não é? Vocês depois ligam tudo aqui. Quando o consumo de energia é inferior, por exemplo, a 50 watts, porque sabem que uma televisão gasta 100 ou 200 watts, ele desliga os equipamentos todos. Isso significa que durante a noite, quando vocês desligam a televisão, os equipamentos passam a consumir só o tal consumo em stand-by e a tomada desliga tudo. E depois podem programar que às 9 ou por exemplo, se vocês só costumam ver televisão a partir do meio-dia, vocês podem programar que às 11h30, por exemplo, ele volta a ligar os equipamentos e eles voltam a ficar em stand-by. Isso significa que entre a meia-noite e o meio-dia, em vez de terem aqueles equipamentos todos em stand-by, de uma forma automática e programada, a tomada ajudou-vos a poupar esse dinheiro. E eu já ando a experimentar isso em minha casa. É claro que em termos de resultados, só daqui a um ano é que eu posso ver quanto poupo, mas se pensarmos que depois os nossos filhos têm televisão, temos televisão na sala, temos televisão no quarto, ou temos outros equipamentos que às vezes utilizamos e ficam em stand-by e durante a hora em que estamos a dormir nós não precisamos que eles estejam em stand-by. É claro que sem gastarmos nada com as tomadas mais tradicionais, se nós fôssemos a todas as tomadas e desligássemos manualmente, iríamos poupar e não iríamos ter que comprar uma tomada inteligente. A vantagem da tomada inteligente é que nós podemos automatizar as coisas e mesmo que a gente se esqueça como aquilo está automatizado, vai ajudar-nos a poupar. E além disso, é como está a dizer, nós depois podemos automatizar e mesmo que a gente precise de utilizar e a tomada desliga os equipamentos, quem tem a casa inteligente com a Alexa, por exemplo, ou com o Google Assistant, depois pode dizer à Alexa para ligar a tomada ou para ligar a tomada A, B ou C e assim podem utilizar mesmo que isto só esteja programado para ligar a uma certa hora. Em relação a esta tomada em particular, eu acho que é muito interessante pelas características todas que tem, pela possibilidade de podermos aqui colocar scripts. Este também tem Bluetooth, vai ter aqui integração com um botão Bluetooth que a Shelly também vai vender, ou seja, eles estão sempre a desenvolver equipamentos, a desenvolver sensores, a desenvolver novos equipamentos plug and play para depois nós podermos integrar tudo. Ou seja, eu posso ter um sensor de movimento e sempre que ele me detecta movimento e estar ligado num candeeiro de pé e liga-me o candeeiro automaticamente. E depois quando eu saio da sala e ele detecta que já não existe movimento, desliga-me o candeeiro. É claro que é sempre tudo mais direcionado para coisas que vocês liguem por tomada normalmente. Estamos a falar aqui de candeeiros de pé, estamos a falar aqui de aquecedores, de máquinas de café, por exemplo, para ela ficar ligada e começar logo a aquecer. É claro que tem na mesma que meter lá a chávena. Portanto, tudo que vocês consigam pôr a funcionar só porque passa a ter energia, podem utilizar com isto e também serve para esta questão de poupança, de controlar a energia, ou seja, vocês conseguem ver quanto é que os vossos equipamentos consomem. É claro que isso é só mesmo mais para monitorizarem e para ver se não andam a gastar mais do que é suposto. E depois tem esta questão toda de integração com casa inteligente, de integração com scripts, podem fazer aqui tudo e mais alguma coisa. Eu quis aproveitar este vídeo para vos falar das possibilidades que é que vocês têm para fazer com uma tomada deste género, de falar-vos aqui de algumas características que são inovadoras neste tipo de tomada. Eu já tenho visto muitos equipamentos da Shelly, já tenho outros vídeos, já tenho outras ideias que fui partilhando, vocês também podem ver os vídeos, eu vou deixando os links para vocês poderem ver outras integrações que podem fazer em vossa casa. Em relação à Shelly, todos os equipamentos para já ligam por Wi-Fi, portanto tem que se ligar ao vosso Wi-Fi de casa, fazem a integração com a aplicação, fazem a integração com a Alexa e depois na aplicação podemos programar um bocado, podemos fazer rotinas, podemos fazer um bocado o que quisermos e o que nos der jeito para a nossa casa. Portanto, depois é uma questão de terem ideias e de poderem implementar na vossa casa. Já sabem, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para poder receber novidades e vemos no próximo vídeo.